Olá, está no ar o Brasil Hoje, boletim de notícias da TV Brasil Internacional para o exterior. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 24 de julho de 2014. A maratona de depoimentos à Comissão Nacional da Verdade, que você acompanha aqui no Brasil Hoje, teve avanços significativos ontem. Agente da repressão durante a ditadura militar brasileira nos anos 60 a 80, Cláudio Guerra admitiu a violação de direitos humanos no período como política de Estado. Ele também reconheceu vítimas que foram torturadas e mortas pelo regime de exceção e como apontou como atentados episódios que versões criadas pelos generais da época transformavam em acidentes. Cláudio Guerra confirmou a presença do coronel Fred Perdigão na cena do suposto acidente de carro em que morreu Zuzu Engel. A influente estilista brasileira incomodava o regime com investigações sobre o assassinato do filho. Sobre o caso Rio Centro, atentado terrorista em uma comemoração do Dia do Trabalho nos anos 80, Guerra confessou que seria o responsável por prender inocentes como autores do crime. Mas o plano fracassou. A bomba explodiu antes da hora dentro do carro em que estavam 2 militares. Mesmo assim, as Forças Armadas criaram uma versão para culpar radicais de esquerda. Guerra ainda contou como recebia ensacados corpos de pessoas assassinadas pelo regime e como os incinerava em fornos de usina de açúcar no interior do Rio de Janeiro. Novo depoimento de Cláudio Guerra à Comissão Nacional da Verdade está previsto para esta manhã aqui em Brasília. O ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social converteu-se à Igreja Evangélica, passou 10 anos na cadeia e hoje, pastor da Assembleia de Deus, se diz arrependido das barbaridades e admite ter cometido a serviço do Estado. O Brasil subiu uma posição no ranking mundial de desenvolvimento humano. No conjunto de 187 países avaliados no passado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o Brasil ficou em 79º lugar. Com o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, acima de 0,7, o Brasil é considerado um país de alto desenvolvimento humano, mas continua abaixo de outros países latino-americanos, como Chile, Argentina, Cuba e Uruguai. Segundo o PNUD, o Brasil é um dos países que mais aumentaram o IDH nos últimos 30 anos. O relatório do órgão acredita melhora aos programas sociais, que teriam feito o consumo dos 40% mais pobres crescer em ritmo maior que o da média da população. E mais, a parcela de brasileiros com privação de bens caiu quase 1 ponto percentual entre 2006 e 2012. Foi de 4% para 3,1%. O Brasil despede-se hoje de um dos maiores entusiastas e defensores da riqueza cultural do país. O corpo do dramaturgo, romancista, poeta e ensaísta Ariano Suassuna, que ontem teve uma parada cardíaca depois de ser internado na segunda-feira com um acidente vascular cerebral hemorrágico, será enterrado às 4 da tarde no Recife, a capital de Pernambuco, onde vivia. Autor de Alto da Compadecida e do romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue Vai e Volta, Ariano teve obras traduzidas para idiomas como inglês, francês, alemão, espanhol e holandês. Também era um showman que dava aulas espetáculo pelo país, contava causos, piadas e defendia a cultura popular brasileira diante de grandes plateias em auditórios sempre lotados. No YouTube você pode conferir algumas dessas apresentações. A Guiné Equatorial passa a fazer parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. A entrada do país africano foi aprovada ontem em Dili, a capital do Timor-Leste, pela 10ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da entidade. Mas o país vai ter que superar algumas restrições. Uma delas, a adoção efetiva da língua portuguesa. Em Malabo, a capital da República Africana, que foi colônia espanhola, se fala português e francês, mas predomina o espanhol. Outra condicionante será a abolição da pena de morte. Com a entrada da Guiné Equatorial, a CPLP passa a ter 9 países membros. Os demais são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ontem, em Dili, o Timor assumiu a presidência rotativa da organização. Outras notícias você confere aqui na TV Brasil Internacional ao meio-dia, horário de Brasília, no Repórter Brasil e a qualquer momento em agenciabrasil.ebc.com.br. Até amanhã.